Algumas das descobertas feitas por arqueólogos são surpreendentes. Não queremos dizer apenas que elas são surpreendentes para nós. Elas também surpreendem os arqueólogos que as encontram. Nem todas as tecnologias ou realizações que nossos ancestrais deixaram para trás podem ser facilmente explicadas, e queremos compartilhar algumas delas com você. Hoje vamos ver 8 das mais incríveis e misteriosas descobertas arqueológicas e tecnologias do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Sacro Catino, Israel. Contam as lendas que o Sacro Catino foi levado para Gênova, na Itália, no ano de 1101, após ser capturado durante a Primeira Cruzada, na conquista de Cesareia, no atual Israel. Mas não é apenas isso que as lendas têm a dizer. Quando chegou à Itália, dizia-se que era um prato de esmeralda, dado pela rainha de Sabá para Salomão, e teria sido usado por Jesus Cristo durante a última ceia. Quando Gênova foi conquistada pelos franceses, liderados por Napoleão, o prato foi levado para Paris, em 1806. Ao ser devolvido, 10 anos mais tarde, voltou a Gênova quebrado em 10 pedaços, um dos quais estava faltando, e passou por 3 restaurações até 2017. Durante sua estadia em Paris, o prato foi estudado, e constatou-se que o material não era esmeralda, mas sim vidro colorido, conhecido como cristal bizantino, e que certamente não poderia remontar ao tempo de Jesus. Saber o que o Sacro Catino não é, porém, não nos deixa mais perto de saber o que é. Alguns dizem ser um artefato islâmico do século IX, porém nenhuma teoria foi confirmada. O mistério por trás do artefato o torna uma das peças mais visitadas do Museu del Tesouro, dentro da Catedral de São Lourenço, onde ainda é tratado como um objeto sagrado, mesmo que Jesus nunca o tenha usado para sua refeição. Número 7. Ollantaytambo, Peru. Quando se fala sobre incríveis tecnologias antigas, é difícil não falar sobre os Incas e as culturas pré-Incas, na América do Sul. A água era sagrada para os povos pré-hispânicos. Eles a viam como um fenômeno físico e um conceito espiritual, e a tratavam com respeito. Um bom exemplo disso é a antiga cidade de Ollantaytambo, no Peru, que é um espetáculo surpreendente de engenharia hidráulica. O local foi construído 3.500 anos atrás, e conquistado pelos Incas no século XIV. Os construtores de Ollantaytambo projetaram um sistema de aquedutos em rocha sólida, 2.700 mil metros acima do nível do mar, com sólidos princípios da hidráulica, conseguindo evitar saltos hidráulicos quando necessário, e até mesmo aproveitá-los em alguns lugares. O sistema foi tão bem construído, com revestimento e canais de drenagem, para evitar deslizamentos e erosão, que até hoje segue operacional. Cada fonte foi esculpida na rocha, com características e desenhos próprios. A mais conhecida é a fonte Milsta, feita de uma única pedra, e decorada em forma de portal. Seria um projeto desafiador até mesmo para um engenheiro do século XXI. Como foi projetado e realizado com sucesso, quase 3.500 anos atrás, é quase impensável. Número 6. Mesa de oferendas de Defji, Antigo Egito. O próximo artefato já foi alvo de muitas teorias extraterrenas, tanto pela sua superfície incrivelmente detalhada, quanto pelo seu enigmático formato, e já foi descrito por muitos como um suposto painel de controle de alguma antiga tecnologia avançada. O disco, feito em alabastro branco extraordinariamente trabalhado, tem quase 50 centímetros de diâmetro e 75 quilos. Foi criado aproximadamente 4.300 anos atrás, no Antigo Egito, e é conhecido como Mesa de Oferendas de Defji. Este raro artefato egípcio antigo é notável, por inúmeras razões. A sua forma redonda, por exemplo, levanta questionamentos, já que a maioria das mesas de oferendas egípcias eram retangulares, de acordo com o Museu Nacional de Antiguidades de Leiden, na Holanda, que detém o artefato. O que também o torna tão incomum é a complexa série de desenhos e inscrições. Toda a superfície é dividida em mais de 90 pequenos espaços, cada um com o nome de uma oferenda ou agente purificador, e há 7 cavidades superiores para substâncias sagradas.
Uma inscrição no disco indica claramente a quem se destinava: um alto oficial egípcio chamado Dfg, detentor de títulos importantes, como conhecido do rei, e honrado pelo grande Deus. Ainda que as inscrições esclareçam alguns pontos, não se sabe exatamente como o artefato era usado, ou qual era seu propósito específico. Número 5. Lente de Nimrud, Iraque. A questão sobre o que as pessoas de 3.000 anos atrás pensavam que estavam fazendo, quando criaram a lente de Nimrud, provavelmente nunca será resolvida. O artefato foi feito de cristal de rocha, e tem as mesmas propriedades de ampliação do primeiro telescópio. A diferença é que o telescópio foi uma invenção do início do século XVII, e a lente de Nimrud tem aproximadamente 3.000 anos. Sua descoberta, nas ruínas do antigo palácio assírio de Nimrud, no Iraque, em 1850, sugere que pertenceu a alguém com grande riqueza e poder, mas não temos ideia de seu real propósito. No entanto, existem algumas teorias e suposições. Pode ter sido uma lente usada para iniciar incêndios, convergindo os raios solares. Poderia também ter sido uma lupa, que estaria milênios antes de seu tempo, se fosse uma invenção deliberada. Alguns cientistas sugerem que poderia ter sido parte de um telescópio, o que explicaria o avançado conhecimento dos antigos assírios em astronomia, e estaria ainda muito mais à frente de seu tempo do que uma lupa. Os antigos assírios viam o planeta Saturno como um deus, cercado por um anel de serpentes. Hoje sabemos que Saturno é cercado por um complexo sistema de anéis. Seria coincidência? Ou já tinham os assírios tecnologia disponível para antecipar este feito, mais de 2.500 anos antes do que presumimos? Número 4. Oração mecânica, Espanha. Quem construiria uma estatueta mecânica de um monge, e por que o faria? Podemos responder rapidamente à primeira metade dessa pergunta. Foi Gianello Torriano, e ele fez isso no século XIV. O porquê é um pouco mais complicado. O sofisticado autômato de Torriano, chamado oração mecânica, pode se mover, abrir a boca como se estivesse orando, bater no peito como na oração do Confiteor, levantar a cruz e juntar as mãos enquanto inclina a cabeça. Ele funciona tão bem agora, quanto funcionava em 1560. A figura é feita de madeira e ferro, e é uma homenagem a São Diogo de Alcalá, um taumaturgo e curandeiro do século XV. Um suposto milagre, operado pelo corpo do já falecido santo, curou o filho do rei Felipe II da Espanha. Então o imperador fez com que seu engenheiro e inventor pessoal, Gianello Torriano, construísse uma réplica robótica dele como uma homenagem. A história é especialmente comovente, porque Felipe II seguia fervorosamente o catolicismo. O monarca acreditava que havia sido enviado ao mundo por Deus, para defender a religião católica. É muita história para colocar em um boneco mecânico, mas aqui está. As orações mecânicas do autômato podem não fazer milagres, mas é um trabalho realmente divino. Número 3. Cabeças colossais Olmecas, Mesoamérica. As cabeças colossais Olmecas são consideradas como algumas das maiores obras de escultura do mundo antigo, mas não sabemos muito sobre elas. Não sabemos por que os Olmecas tiveram tanto trabalho para criá-las, ou quem, ou o que elas deveriam representar. 17 das cabeças de pedras gigantes foram recuperadas do antigo território Olmeca, e agora estão em museus. Especula-se que sejam representações de antigos governantes da civilização, que prosperou no México de 3.500 a 2.400 anos atrás, mas poderiam facilmente ser representações de divindades. As cabeças têm costas planas, sugerindo que foram projetadas para serem vistas apenas de frente. Podem ter sido revestidas com reboco e pintadas com cores vivas. Já não bastasse os mistérios que as cercam, confusamente elas foram esculpidas em rochas de basalto, de um tipo que não ocorre naturalmente nos lugares em que foram encontradas. As pedras foram transportadas por mais de 150 quilômetros até o seu destino, onde foram posteriormente esculpidas. O método exato de transporte de tais grandes massas de rocha é desconhecido. Tendo em vista que cada cabeça pode pesar até 40 toneladas, essa teria sido uma difícil e complexa operação. Como realizaram tal feito,
cerca de 3.000 anos atrás. Número 2. Nórias de Rama, Síria. O design das gigantes nórias de Rama, na Síria, nos parece familiar, pois podem até parecer com rodas gigantes modernas. Mas estas não são rodas gigantes. São enormes rodas d'água, de até 21 metros de diâmetro, e que podem ter cerca de 1.000 anos, ainda que sejam reivindicadas localmente com mais de 2.500 anos. 17 das rodas ainda existem hoje, embora algumas tenham sofrido danos, por causa dos recentes conflitos na Síria. Por serem de madeira, recebem manutenção contínua, com a substituição de certas partes danificadas pelo tempo. Elas já fizeram parte de um sistema hidráulico que serviu Rama nos tempos antigos, usado para irrigação, e para levar água para a cidade, através de complexos aquedutos e canais. A data precisa de sua invenção foi perdida no tempo, e é desconhecida. A maioria das pessoas concorda que elas datam pelo menos da era árabe medieval, mas um mosaico que foi descoberto na antiga cidade vizinha, de Apameia, sugere que elas podem ser ainda mais antigas. Um desenho, muito semelhante ao de uma nória, aparece no mosaico, e o mosaico foi datado de 2.500 anos. Infelizmente, as rodas servem apenas a um propósito estético hoje, mas a complexidade de seu design é impressionante para um feito tão antigo. Número 1. Parafuso de Arquimedes, origem incerta. Nossa próxima impressionante tecnologia antiga é o parafuso de Arquimedes, que é um dispositivo com um nome muito enganador. O equívoco mais comum sobre o parafuso de Arquimedes é que ele foi inventado por Arquimedes. Não foi. Ele apenas registrou o dispositivo durante uma visita ao Egito, em 234 a.C. Sua verdadeira origem é provavelmente muito mais antiga que isso, e seu inventor é desconhecido. É talvez o projeto mais antigo de uma bomba de deslocamento de água do mundo. Acredita-se que o parafuso de Arquimedes tenha sido usado para bombear água do Nilo, e talvez até mesmo para irrigar os jardins suspensos da Babilônia. É um sistema de tubos, enrolados firmemente em torno de um cilindro. À medida que o parafuso gira, a água é levantada pelos tubos e conduzida para cima pelo dispositivo, até sair pela outra extremidade. Há possíveis evidências da existência de dispositivos como este, em uma inscrição de Senaqueribe, um rei assírio que viveu há 2.700 anos. Se a interpretação da inscrição for precisa, então a tecnologia existia pelo menos 500 anos antes de Arquimedes, e pode ter sido até mais antiga. Quem inventou o dispositivo? Quando e onde foi inventado? É provável que nunca saibamos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis tecnologias do passado e achados arqueológicos misteriosos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!